Em que se baseia o Espiritismo? O Espiritismo se baseia nas obras básicas da própria codificação espírita, que foi codificada por Allan Kardec através do seu primeiro livro espírita, que foi editado no dia 18 de abril de 1857. Allan Kardec resumiu muito bem a doutrina espírita no que nós podemos aqui repetir rapidamente. A doutrina espírita é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Suas bases filosóficas são cinco: a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. E o seu cimento divino, a sua parte religiosa, é o Evangelho de Jesus, em espírito e verdade, conforme o pregou Jesus e viveram seus apóstolos. Esta é, basicamente, a doutrina espírita. Pode. Como acontece a comunicação com os espíritos? Existe uma questão no Livro dos Espíritos, de número 659, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais da vida maior: os espíritos influenciam em nossa vida e em nossa inteligência? E, respondendo à questão 659, eles dizem: sim, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem e vos conduzem. Por isso, na doutrina espírita, nós acreditamos que existe esta influência espiritual através de um mecanismo chamado mediunidade, que todos somos portadores em maior ou menor grau. Em maior grau são aqueles que sentem a influência dos espíritos. Em menor grau, aqueles que recebem as influências e, não obstante, não sentimos. E como se desenvolve essa mediunidade dentro da religião, do Espiritismo? Em verdade, desenvolvimento pressupõe-se aumento. Vamos pegar uma árvore, uma semente. Se eu pegar uma semente e plantar, essa semente se desenvolve. O que eu entendo por desenvolvimento? O aumento daquela semente em árvore. Por este aspecto, não há desenvolvimento mediúnico. Há educação mediúnica. Ninguém vai aumentando a capacidade mediúnica, mas vai educando a capacidade ao qual já estava inerente no dia do seu nascimento. E todo espírito pode se comunicar? Não, porque existem determinadas condições para se comunicar. Condições até matemáticas. Quantos médiuns nós temos, por exemplo, tínhamos como Chico Xavier? Só o Chico que escrevia na letra do próprio espírito. Quantas pessoas morrem, na linguagem espírita, desencarnam? Por hora, 7.000 pessoas no mundo morrem. Então, por hora, 7.000 pessoas, multipliquemos isso por 24 horas, imaginemos o número de médios. Então já temos, primeiro, um problema matemático. Segundo, um problema espiritual. Nem sempre o espírito tem condição de se comunicar. Terceiro, a utilidade. Qual a utilidade do espírito se comunicar? Para que ele vai se comunicar? Por isso é feita uma seleção no mundo espiritual e se divide em dois tipos. Os espíritos que levam uma mensagem particular para a família. Chico Xavier tem muitos livros. Assim, um exemplo, eu dou o livro chamado Somos Seis, onde ele conta dos desencarnados do edifício Joelma, em São Paulo, que pegou fogo. Ou seja, uma mensagem consoladora para a família. E existem mensagens como a de André Luiz, de Emmanuel, de Caibar Schutel, de Eurípides Barçanufo, de Dona Maria Dolores, de Inês de Castro, mas sobretudo de Emmanuel, que era o mentor do Chico, que não são mensagens particulares, são mensagens de orientação, de consolação e de educação para a humanidade inteira. Por isso tem que passar por esses dois crivos e passar por aquelas condições que são sine qua non para que haja comunicação. E como acontecem as sessões dos adeptos do Espiritismo? Primeiro, que todas as atividades espíritas são abertas a público. Segundo, que não se paga nem para entrar e, naturalmente, não se paga também para sair. Ou seja, todos podem participar das atividades espíritas e as mais conhecidas são as palestras doutrinárias. Todo centro espírita tem palestra, são os passes, todas as pessoas podem tomar passe e existem tratamentos que são mais especializados, mais particulares, como as chamadas
desobsessões que são feitas para as pessoas cuja doutrina espírita entende, estão obsediadas, que estão sob a influência de espíritos não esclarecidos. Mas a sessão se dá de maneira clara, aberta, pública, todos podem participar, não há nada sigiloso, escondido, ou que não se possa contar, ou que se tenha que fazer em quatro paredes, que não se possa ter conhecimento público comum. E o que são os passes energéticos? Como eles são realizados? Os passes são uma recomendação, numa linguagem moderna, do que Jesus mandou fazer, a famosa imposição de mãos. O passe é a atividade mais simples que se existe. E não obstante ter livros sobre passe, fazer-se cursos sobre o passe se resume numa imposição de mãos, mas sobretudo num coração aberto a Deus. Pressupondo que uma mente ligada a Deus e um coração que ama, estendendo a mão, vai abençoar a pessoa que está sentada à sua frente, como uma mãe, que muitas vezes o filho está doente, ela segura no colo, passa a mão na cabeça do filho, meu filho querido. Então, o passe é isso, é uma atitude de amor e de carinho com aqueles que querem receber uma energia vinda do mais alto, ou seja, do mundo espiritual, de Deus, e também do próprio magnetismo do médium. Qualquer médium pode dar passe? Estando em condições, que são condições favoráveis? Estar bem psicologicamente, estar bem fisicamente. Imagine que alguém que está extremamente doente vai dar para o outro o que ele não tem para ele. Então, estar nessas condições, ele pode dar passe, sendo médium e também não sendo médium, perfeitamente. É equilibrado. Estar equilibrado. E qual é o significado da água nos finais do trabalho? A água é o elemento da vida. É o que mais existe no nosso planeta. É o que mais existe no nosso corpo. A água serve para a doutrina espírita como um mecanismo de recepção dos fluidos espirituais. É a chamada água fluidificada, que naturalmente toma quem quiser. Essa água geralmente se dá depois do passe. Os espíritos fluidificam a água através da imposição da mão dos médiuns, e esta água recebe um medicamento espiritual. E aí, naturalmente, entramos numa questão de fé espiritual. A pessoa com fé, tomando daquela água, daquele elemento, com fé, naturalmente vai fazer o efeito que se tem. E se há comprovações de pessoas que realmente se curaram, melhoraram, então serve como um receptáculo de energias positivas para que a pessoa, utilizando com fé, possa receber os resultados necessários.